Paz do Senhor, povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao Devocional com Deus, o nosso espaço diário de encontro com a Palavra viva e com a voz do Espírito Santo. Hoje vamos tratar de um alerta sério que o apóstolo Paulo deixou à igreja de Éfeso, e que vale para nós hoje, sobre não se deixar enganar e as consequências da desobediência. Texto base, Efésios capítulo 5 verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso em Roma. Nos capítulos anteriores, Paulo falou sobre a nova vida em Cristo, a unidade do corpo, a importância de abandonar o velho homem e se revestir do novo, criado segundo Deus em justiça e santidade. No capítulo 4, ele exorta os crentes a não viverem como os gentios, que têm o entendimento obscurecido e estão alienados da vida de Deus por causa da ignorância e dureza de coração. Ele fala sobre abandonar a mentira, o roubo, a ira e todo comportamento que entristece o Espírito Santo. Explicando o capítulo 5 verso por verso. Versos 1 e 2, Paulo começa dizendo: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Aqui, o padrão da vida cristã é o amor sacrificial de Jesus. Versos 3 e 4, ele adverte que entre os santos não deve haver nem menção de prostituição, impureza, avareza, palavras torpes ou conversas tolas. Tudo isso deve ser substituído por ações de graças. Verso 5, Paulo afirma categoricamente que nenhum impuro, avarento ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Verso 6, nosso texto base: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo sabia que havia pessoas tentando minimizar o pecado, relativizar a santidade e distorcer a graça de Deus, como se ele fosse tolerante com práticas contrárias à sua palavra. Versos 7 ao 14, ele ordena que os crentes não sejam cúmplices com tais pessoas, pois outrora eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Ele os chama a andar como filhos da luz, provando que é agradável ao Senhor, e denuncia as obras infrutíferas das trevas. Versos 15 ao 21, Paulo conclui essa parte dizendo para viver sabiamente, remindo o tempo, cheios do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças e sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. O verso 6 em destaque. Paulo está nos alertando contra o engano das palavras vãs, discursos que parecem inofensivos, mas que, na prática, desviam da verdade de Deus. Essas palavras podem vir de falsos mestres, da cultura, de amizades ou até da nossa própria mente. São justificativas que tentam normalizar o pecado e enfraquecer o temor do Senhor. Ele chama de filhos da desobediência naqueles que persistem no pecado sem arrependimento, vivendo de forma oposta à vontade de Deus. A consequência é clara: a ira de Deus vem sobre eles. Não se trata de um acesso de raiva, mas do juízo santo e justo contra toda impiedade. Erro a evitar. O erro aqui é acreditar que a graça de Deus anula a necessidade de obediência. Muitos, enganados por palavras vãs, pensam que podem viver como quiserem porque Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Ele também é santo e justo. Sua graça não nos dá licença para pecar, mas poder para viver em santidade. 3 pontos poderosos da palavra. Primeiro discernimento é proteção espiritual. Nem toda palavra bonita vem de Deus. É preciso filtrar o que ouvimos pela palavra, rejeitando qualquer ensino que minimize o pecado ou relativize a santidade. Segundo, a ira de Deus é real e inevitável para quem persiste na desobediência. Não é popular falar disso hoje, mas está na Bíblia. A ira de Deus não é injustiça, é a manifestação do seu amor pela verdade e pela justiça, punindo o que é contrário a ele. Terceiro, a luz não se mistura com as trevas. Quem é filho da luz deve refletir o caráter do Pai. Participar das obras das trevas ou se associar a quem vive nelas é trocar a herança eterna por migalhas passageiras. Ligação com Jesus. Jesus é o oposto das palavras vãs. Ele é a palavra viva, fiel e verdadeira. Ele não veio para suavizar o pecado, mas para destruí-lo. Ele pregou o arrependimento, chamou o pecado pelo nome e, ao mesmo tempo, ofereceu perdão e restauração a todos que se voltam para Deus.
Seguir Jesus é andar na luz, longe da sedução do engano. É ouvir sua voz acima de todas as outras e obedecer, mesmo quando o mundo diz que não é necessário. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários, #ou escolheu a luz. Deus abençoe, amamos vocês.